Veja no ICL Notícias, segunda edição. Do hospital para o palanque. Bolsonaro vai à manifestação por anistia em Brasília. Ele é Jair Messias Bolsonaro! E bolsonaristas articulam no Congresso para travar processo no STF contra o golpe. O ativismo judicial exacerbado. Exclusivo ICL. Aparecem os documentos que mostram o envolvimento direto do Exército nos acampamentos golpistas do 8 de janeiro. Exército Brasileiro, nós imploramos vocês, em nome de Jesus. Deu fumaça preta. Conclave começa no Vaticano sem resposta na primeira votação para a escolha do Papa. O ICL Notícias, o jornalismo verdade, está no ar. Muito boa tarde, hoje é quarta-feira, dia 7 de maio de 2025 e começa agora o ICL Notícias, segunda edição. Seja muito bem-vindo e bem-vinda à nossa programação, que é transmitida pelos canais do Eduardo Moreira, do ICL Notícias, pela Pop TV do Rio Grande do Sul, pelo canal A Voz Trabalhadora e também pela Web Rádio São João, que também está junto com a gente, diretamente de Quixadá, no interior do Ceará. E olha só, fumaça preta no Vaticano. Essa é a imagem do dia, a imagem que a gente tanto esperava, pelo menos para iniciar, né, o conclave. A primeira votação foi finalizada e, por enquanto, meu querido Chico Sá, não habemos Papa. Não habemos Papa e tem um fumacê também em Brasília, né? O fumacê de Brasília está ali com cheiro de anistia. Estão tentando de tudo. Não saiu ainda o sucessor do Papa Francisco, mas o bolsonarismo, mesmo com ato muito flopado, esvaziadíssimo, mas tenta ali no tapetão livrar a cara do Ramagem e, por tabela, do Bolsonaro e de toda a trupe. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com a Heloísa Vilela, que acompanha essa manifestação. Agora, voltando ao Papa, Chico, entre progressistas e conservadores, falei hoje no Em Detalhes, aliás, amanhã tem um Detalhes especial sobre o conclave. Eu sou mais um moderador, um intermediário ali, sabia? Um moderado, na verdade, não moderador, um moderado. E já será muita vantagem, né? Porque eu acho que o igual ao Francisco, assim, com bandeiras mais, digamos, atualizadas com o mundo, contra as guerras, a favor de mudança nos costumes, de coisas que a igreja sempre condenou, né, a vida inteira. A igreja é reaça pra cacete, né? Vamos combinar. A gente se empolga com um papa ou outro, como Francisco, mas normalmente é um comportamento medieval. Vamos dizer a real da guerra. Excludente, preconceituoso, consegue tirar das comunidades qualquer sinal de avanço. Então, normalmente, a Igreja Católica, no momento, não nos traz boas notícias. Então, acho que alguém como o Papa Francisco é uma raridade. É de século em século tem um ali que desobedece e aparece com aquelas bandeiras do Papa Francisco. Vamos torcer para que seja pelo menos um moderado. Se você fosse dar um chute, de que região ele seria, hein? Eu acho que da América Latina, não mais. Já tivemos recentemente aqui, né, o Papa Francisco. Duvido que venha para cá, mas justamente por esse motivo. Agora, o Papa Francisco colocou cardeais das Filipinas, africanos, enfim, a gente tem ali uma população diferenciada, assim, uma pluralidade entre os cardeais. O que a gente será que pode esperar? Ele ampliou, né, esse leque de possibilidades, não fica mais naquela coisa de Europa, né, muito Itália, óbvia. Europa, enfim. Já abriu muito. Eu queria que fosse um brasileiro ali, sei lá, da Bahia, da Amazonas,
O arcebispo do Amazonas seria interessantíssimo por conta dessa causa. Né? Estamos à beira do fim do mundo. Então, imagina um Papa ligado à questão ecológica. Seria interessante, mas é só sonho. Sonho meu. Pois é, hoje teve a primeira votação e aí são mais 4 por dia. Será que até o final de semana haveremos? Olha, em matéria de espetáculo, tudo vira espetáculo, né? Mesmo a eleição do Papa, amanhã a gente tem essa história. Mais 4 chances amanhã. Mais 4 chances. E o ICL vai acompanhar. O ICL está ali em live de olho na chaminé. Aliás, mostramos ao vivo a fumaça preta hoje com o William De Luca, né? Que teve uma imagem muito legal, um pouquinho antes da fumaça, que chegou ali uma ave, parecia uma gaivota. Todo mundo, opa, veio alguma coisa. Tomara que essa gaivota traga uma boa notícia. Eu não concebo uma igreja que não seja uma igreja voltada aos pobres. Eu me acostumei muito mal com a teologia da libertação, do Leonardo Boff, do Frei Beto, e de outros grandes nomes do Dom Pedro Casadáliga, grandes nomes da igreja brasileira, voltada para o povo, para a comunidade, para salvar vidas. Os franciscanos, Dom Helder Câmara lá no Recife Olinda, depois no Rio, para salvar vidas. A Igreja Católica, por exemplo, nas grandes estiagens, nas grandes secas do Nordeste, quem estava lá? A Igreja Católica com soro caseiro, salvando vidas nas comunidades mais pobres. Isso, para mim, é o sentido cristão da história. Para ficar só em blá, blá, blá e proibindo saia curta, saia comprida e com aquela coisa mais reaça, não tem a menor importância. E o Papa Francisco se aproximou, né, da comunidade LGBTQIAP+, trouxe questões ambientais importantes, ficou muito próximo dos palestinos também nesse genocídio. Também preocupado com Gaza como ninguém, no momento em que nenhuma instituição que deveria parar aquele genocídio teve força, estava lá, pelo menos o Papa, todo domingo mandando ver, né, durante a missa, com recados diretos para aquela carnificina. Ele fez o que uma autoridade de uma igreja que se diz cristã deve fazer. Sim. Fraternidade, né? Compaixão, existem valores Mirar-se importantes. no exemplo de Jesus Cristo, né? Que a gente tem como alguém ligado aos pobres, contra a violência, contra mortes à toa, contra genocídios. É isso aí. Bom, gente, hoje também foi dia de ato bolsonarista pela anistia em Brasília. Jair Bolsonaro, contrariando recomendações médicas, participou da manifestação organizada pelo pastor Silas Malafaia. O grupo caminhou até o Congresso e a Heloísa Vilela acompanhou tudo. Elô, você está por aí? Conta pra gente como é que foi essa manifestação, claro. Por favor. Boa tarde. Olha, Roberta, você pode ver, vou até sair da frente aqui para ver se vocês conseguem ver lá no fundo, já tem muita camiseta amarela voltando, né, do Congresso para cá, para a direção onde eu tô, que é a rodoviária aqui de Brasília. Então eles caminharam até lá com carro de som, fazendo bastante barulho, tomaram 2 faixas da avenida que desce a Esplanada dos Ministérios. A terceira faixa estava toda ocupada por policiais militares. Aliás, segurança foi o que eu mais vi por aqui hoje, desde de manhã, na hora que eu cheguei no Congresso. Quando eu fui entrar no Congresso, tem uma rampa que a gente desce e ela estava toda com barricadas, então os carros tinham que ir em zigue-zague. Tinha bastante segurança por aqui. Agora, eles se reuniram lá na Torre de TV e vieram a pé esse trajeto todo. Lá eles, claro, cantaram o hino nacional, rezaram e falaram muito foi de Bolsonaro, viu? Falaram de anistia, claro, mas falaram muito foi de Bolsonaro. O que deixou no ar uma impressão de que essa anistia que eles estão querendo, na verdade, é para uma pessoa e não é para um conjunto. Essa foi a impressão que ficou. A gente teve ali discursos, claro, da Michelle Bolsonaro, de senadores como o senador astronauta, o Girão, alguns deputados e outros políticos de menor porte, né? Mas também tivemos ali do alto do caminhão
a pessoa que estava comandando ali as falas, né, que estava chamando um, chamando o outro, pedindo a todos os deputados que estavam presentes que entrassem no Infoleg para votar, porque estava em votação naquele momento na Comissão de Constituição e Justiça, aquela medida esdrúxula que tenta suspender todo o processo contra o delegado Alexandre Ramagem, inclusive tudo que ele fez antes de ser empossado como deputado. Então pediram para todo mundo entrar no Infoleg e votar também. Mas eles tinham principalmente muito barulho, porque era um carro de som bastante poderoso. Até a gente teve que ficar um pouco de longe, porque senão não conseguia conversar com ninguém aí em São Paulo. Não, vendo assim a descida da turma, lembrou muito o 8 de janeiro, né? Aquela... claro, com menos gente e tal, mas quando descem ali no Eixão, você nos leva historicamente ao 8 de janeiro. Lembrou muito o dia da tentativa terrorista de golpe do 8 de janeiro. Acho interessante o Bolsonaro, que até outro dia estava exibindo as tripas e os intestinos todos ali no hospital, já está bom. Então, se a condenação fosse hoje, daria para ser preso na boa, né? Não precisaria estava em palanque, né? Parece. Porque ele quer usar a decisão favorável ao Collor, que levou o Collor, o caçador de Marajás, para uma prisão domiciliar na frente do mar de Maceió. Ele quer usar esse mesmo benefício. Mas o Bolsonaro de hoje, que está no palanque, já berrando ali por anistia, esse dá para experimentar uma papuda, uma cadeia na boa, né, Elô? Imagina se não dava para ele assinar um documento, né? Aquela palhaçada toda que ele fez. Dá para vir aqui e fazer comício? Então dava para assinar documento sem problema nenhum, né? Agora, eu passei no caminho, porque eu acompanhei parte da marcha e passei por um grupo na esquina gritando sem anistia também. Mas entre esse grupo e os manifestantes que vocês estão vendo lá no fundo, havia um cordão enorme da Polícia Militar. E uma grande diferença para o dia 8, além do número pequeno de pessoas, ainda mais se comparado àquele dia, é o comportamento da Polícia Militar, que estava aqui hoje para impedir que eles ultrapassassem o limite ao qual eles estão delimitados, que é aquela praça, aquela avenida, não é nem avenida, é uma rua que corta, né, bem em frente ao Congresso, uma rua antes. Então, eles não podiam nem chegar perto demais do Congresso, porque, afinal de contas, a última vez que eles fizeram isso, deu no que deu. E isso aí não vai se repetir. Isso é uma decisão aqui em Brasília que a gente vê bem clara no comportamento das autoridades. Então, inverteu, né, Chico? Muita polícia para pouco manifestante, é isso? Porque, Roberta, para lembrar o 8 de janeiro, no 8 de janeiro a polícia ela abriu alas. Ela fez o abre-alas para a turma entrar, invadir, quebrar tudo. Praticamente abriu a porta, né? A polícia estava... Depois a Elô cobriu toda a CPI do Distrito Federal quando foi comprovado a conivência dos policiais militares com aquela desordem toda. Hoje, tão escaldados, houve esse zelo aí pela coisa pública, não deixar virar bagunça de novo. Pois é. E como a Elô adiantou, a CCJ da Câmara... Eu tô achando que a coisa já acabou, viu, Roberta? Já? Tô achando que a coisa já acabou, porque se você olhar ali, ó... eu acho que já tem muita camiseta amarela voltando, você tá vendo? Estão subindo já. Tem muita gente que já veio embora. Miou, como então, são. Acho que a coisa foi rápida. Miou. Pode ser que no tenha popular. miado um pouco. Quanto tempo durou, Elô? Nem 2 horas, né? Olha, eles começaram por volta das 4 da tarde, eles começaram a concentração. 5h50?
Nem 2 horas de manifestação. Não rendeu Melhor dispersar mesmo. Dessa vez. Pois é. E olha, como a Elu adiantou, a CCJ da Câmara aprovou hoje por 44-18 o parecer para suspender o julgamento no Supremo Tribunal Federal contra acusados de tentativa de golpe de Estado. O projeto quer interromper o julgamento envolvendo Alexandre Ramagem. Mas só que o texto não especifica o nome do deputado, tá? O que permitiria ampliar a suspensão para outros réus também do dia 8 de janeiro. Esse questionamento foi feito pela base governista, isso ao longo do dia. Vamos ver a fala do deputado Rubens Pereira, do PT. A Constituição diz que o parlamentar pode ter a sua ação sustada. Pode, e a decisão é do Poder Legislativo. Mas esta resolução não traz sequer o nome do parlamentar. Repito, esta resolução não menciona quem é o parlamentar. O pedido que eu faço ao eminente relator, apenas inclua o nome do parlamentar. O Poder Legislativo pode sustar processo de terceiros? Não. Pode sustar se interferir no processo judicial lá no Supremo Tribunal Federal? Não. O Poder Legislativo pode intervir quando há um parlamentar denunciado. Ou nós colocamos o nome do deputado Ramagem nesta resolução, simplesmente isso, ou isso aqui vira um trem da alegria. Heloísa Vilela, trem da alegria. Muito boa associação. Exatamente, né? Porque eu conversei com o deputado Rubens Pereira Júnior depois dessa fala, ele me disse, olha, o que eu estou fazendo aqui é, além de uma provocação, deixar clara qual é a intenção deles. Eles não estão preocupados em livrar a pele do Ramagem exclusivamente. Eles querem, num desvario jurídico, dizer que porque o Ramagem está dentro desse processo, então o processo todo tem que ser suspenso. Eles estão delirando que com isso vão conseguir parar todo o processo que está em julgamento lá no STF, o que é uma verdadeira loucura. Agora, esse projeto aprovado na CCJ segue imediatamente para o plenário da Câmara, deve ser votado ainda hoje. O presidente Hugo Mota queria resolver isso ainda hoje, antes de viajar, porque ele vai viajar amanhã. Então, ele queria essa situação resolvida. Agora, a gente sabe, isso batendo lá no STF vai ser considerado inconstitucional, não tem a menor condição desse projeto ser aprovado e ir adiante. É só mais uma maneira de esticar a corda, tensionar as relações com o STF. E se vocês vissem a discussão dentro da CCJ, a turma da extrema-direita só falava nisso, a ditadura da toga. Eles estão achando que mandam no Congresso. O Congresso não pode se dobrar ao STF. E quando, na verdade, o que a Constituição garante ao Congresso é simplesmente sustar algum processo de um parlamentar. O deputado Rubens Pereira me disse que existem duas leituras a respeito desse item da Constituição. Se o parlamentar fica isento de tudo que ele fez, mesmo antes de tomar posse, ou se isso só diz respeito a crimes cometidos depois que ele tomou posse. A leitura quem vai fazer? Quem é? É o STF, que é quem diz, né, quem analisa a interpretação da Constituição. Então isso não vai a lugar nenhum. E eu ouvi até um deputado do PDT, dizendo que se tivesse o nome do Alexandre Ramagem, ele até votava a favor. Mas assim, sem definição nenhuma, para ser, como bem disse o deputado, um trem da alegria, não vai ter o voto do pessoal do PDT, por exemplo. É isso, né, Chico? Eles não desistem, até para dizer, tentamos, né? Sim, e gerar essa fumaça toda, estamos tentando com esse projeto, tem o papo que o projeto também beneficiaria o próprio Bolsonaro, mas como se o projeto, mesmo sem o nome do Ramagem, ele é baseado na imunidade parlamentar, que o deputado pode fazer tudo o que quiser durante o exercício do mandato. Como é que isso seria estendido a um ex-presidente da República? Não faz também sentido. O Zanin
já se manifestou em relação a isso, inclusive mandou relatórios para a Câmara dizendo tudo isso. Não tem como. Mesmo que, digamos que eles coloquem o nome do Ramagem, modifiquem, o Ramagem até pode conseguir a suspensão dele como réu até o final do mandato, depois ele será processado normalmente. Por um milagre ele pode conseguir para ele. Mas não colocaram o nome do cara, do Ramagem, que era candidato do Bolsonaro no Rio de Janeiro, no ano passado. Então, não, é sem chance, mas causa um barulho político. Acho que atinge o objetivo da turma. Que eles querem ter uma história... O grande crime... Vai lá, Elo. O grande crime do Ramagem, nesse núcleo número 1 do qual ele participa, é o tempo todo que ele trabalhou na ABIN, e fazendo da ABIN um instrumento da tentativa de golpe, como produzindo relatórios mentirosos que eram divulgados em tudo quanto é canto, criando dúvidas e descrença no processo eleitoral. Então o crime dele é muito grave, sim, muito grave. Agora, ele não responder a isso só se for agora, enquanto ele é deputado, porque quando terminar esse mandato ele vai responder pelos crimes que cometeu. Pois é, e lembrando que no próprio julgamento que a gente acompanhou hoje, acho que foi a advogada do Eugênio, que trabalha na Polícia Federal, se não me engano, que falou... Exatamente. Ele era um funcionário do Ramagem. Se ele fez, a pergunta é para o Ramagem, não para o funcionário, né? Então tem essa batata também quente acontecendo no julgamento. A gente viu ontem no Núcleo 4, inclusive. Sim. Que acaba implicando o próprio Ramagem e a turma toda. Exatamente. Vamos virar a pauta, então? Vamos virar a pauta. Agora sobre violência contra a mulher, gente, porque temos uma decisão inédita na Câmara dos Deputados. O Conselho de Ética suspendeu por 3 meses o mandato do deputado federal Gilvan da Federal do PL por causa das ofensas contra a ministra Gleisi Hoffmann, chefe da articulação política do governo Lula. Gilvan até poderia recorrer ao plenário, mas disse que aceita a decisão. Chico Sá, 3 meses para o Gilvan. É pouco, né? Eu acho. É pouca coisa. Tinha que ser banido da vida pública, até por conta da inutilidade, da sua própria inutilidade, porque esse senhor, ele não traz nada, ele não acrescenta nada ao debate público, ele não honra sequer o voto dos eleitores dele, porque ele está aí para fazer esse tipo de confusão, para chamar uma deputada federal, uma mulher, ministra do Lula agora, de prostituta. Se ele está lá para isso, é um inútil total. Então, e ele não recorreu a nada porque ele viu que era uma medida consensual entre os líderes, que o Hugo Mota tinha tomado a iniciativa, que não adiantava esperneio. Então, ele preferiu, para a coisa não complicar mais para ele, podia levá-lo a perder o mandato em definitivo, ele vai, aceita, recolhe aquela bandeira do Brasil que ele usa, não sei para quê, porque é a bandeira mais mal usada do país, está sempre ali com ele, né? Ele está sujando a bandeira nacional e vai para casa, recolhe e vai para casa, porque ele sabia que podia complicar ainda mais. Elô, 3 meses é praticamente um brinde, né? Exato, 3 meses é pouco. Agora eu vou te falar, Roberta, para mim já é um alívio saber que eu vou passar 3 meses sem ter que ver nem ouvir os gritos, as provocações, as grosserias desse senhor, entendeu? Já é um alívio. E eu acho que o importante foi ele ver que existiu uma maioria do Congresso irritadíssima com o comportamento dele, inclusive colegas de partido. Então isso acho que foi um recado importante que o Congresso deu a esse tipo de comportamento, né? Vamos ver se isso ajuda a descer um pouco o decibel daquela pancadaria que costuma acontecer lá de vez em quando. E olha, por falar em mulheres na Câmara, a Elô acompanhou a agenda da nova ministra das Mulheres, a Márcia Lopes, o encontro dela com deputadas. Elas lançaram uma PEC para mudar o nome da casa para Câmara dos Deputados e também das deputadas. A deputada Célia Chacriabá discursou, lembrando o quão pequena ainda é a participação feminina no Congresso Nacional. Vamos ver. Desde 1934 até hoje, somente 355 mulheres foram eleitas. Quer dizer que, mesmo durante todo esse período, um pouco mais de 100 anos,
ainda não conseguimos chegar a 513 parlamentares. Mas rememorar também a coragem de Carlota Pereira de Queiroz, que foi a primeira mulher a chegar nessa casa. Imagina quanto foi o desafio dessas mulheres chegar aqui nessa casa, de mulheres que depois, logo mais de 525 anos, hoje, nós somos deputadas do Congresso Nacional. Elô, importante essa mudança de nome, mas você deve concordar comigo que o que nos interessa é paridade, né? É lógico, o que interessa é que as mulheres tenham garantia de assento no Congresso Nacional. Agora, a Célia também tem razão quando ela disse hoje que não é só uma questão de gramática, também uma questão de ideologia, citando Paulo Freire, e dizendo: não queremos ser apagadas nem na gramática. Não podem nos esquecer nem na gramática. E isso já acontece, disse ela, em outros países da América do Sul. No Chile, na Colômbia, já existe essa mudança de nomenclatura nas representações, nos congressos desses países. Então, o Brasil está atrasado em relação aos seus vizinhos e é importante também que se diga, é um congresso, uma Câmara dos Deputados e das deputadas também, né? Então isso é importante colocar como uma bandeira de luta para servir para trazer as outras pautas que foram muito faladas hoje nessa cerimônia, que são as pautas contra a violência de gênero na política, a violência doméstica, as violências psicológicas, todo tipo de violência que a mulher brasileira enfrenta e enfrenta muito mais do que a maioria das mulheres do resto do mundo. Então a gente tem que falar disso e a gente tem que mudar essa realidade. Então, acho que foi importante marcar esse momento no Congresso Nacional. Gostei de ver a gama de deputadas que estavam presentes ali da bancada feminina, porque não são só deputadas do PT e do PSOL, e a presença da ministra no seu primeiro dia de trabalho, que fez questão de participar e disse que quer se reunir com a bancada o quanto antes. Muito bom mesmo. Muito bom, não, é muito importante. Você tocou na questão da paridade, Roberta. O que a gente vê no Brasil inteiro no momento é 1 milhão de escândalos em relação à questão da cota dos partidos durante as eleições. Eles fraudam aquele percentual que é exigido de candidatas mulheres, ou seja, colocam nomes praticamente laranjas de mulheres que não são candidatas mesmo, para eleger a macharada de sempre. Exatamente. Não pagam e se anistiam depois. Que a gente viu no fim do ano passado. Exato, é isso que eu ia falar, Roberto, exatamente isso. Aí eles não cumprem com a legislação e depois ainda se dão anistia, ou seja, né? Assim é fácil, né, Elô? Estava lendo hoje que se continuar nesse ritmo, a gente vai demorar pelo menos 100 anos para ter ali uma paridade entre homens e mulheres na política Meu nacional. Deus do céu, 1 século para empatar o jogo. É muito tempo, muito tempo. Heloísa Vilela, Não dá. Obrigada, viu? Vai descansar, porque olha, esses últimos 2 dias foram correria aí para você. Hoje teve até manifestação. Flopada, mas teve manifestação. Semana boa, semana isso, boa. que a gente gosta. Boa noite para Falou, você, queridos. querida. Boa noite. Boa noite, Elô. Chega mais o homem do ICL Urgente. O homem da urgência. Agora sim, o Rodrigo chega, eu falo sempre boa noite, né? Boa noite, já está na hora. 6 horas. Já fiz aqui um intervalinho, mas, rapaz, eu estava acompanhando esse debate de vocês. 2 coisas, né? A manifestação em Brasília, mas também eu acho gravíssimo o que está acontecendo lá na Comissão de Constituição e Justiça. Foi aprovado o requerimento que é para livrar o Ramagem, em teoria, mas que pode livrar o Bolsonaro. O objetivo, evidentemente, é esse. E aí eu estava aqui olhando o documento e pedi para separar um trechinho da conclusão. É um projeto cujo relator é o deputado Alfredo Gaspar, de Alagoas, bolsonarista. Ia pedir para colocar na tela aqui o trecho final do projeto dele. Olha aí, ó. Vamos ler junto para vocês entenderem por que isso é tão grave. Boa. Considerando a instauração da ação penal sob exame, da qual é réu o deputado delegado Ramagem, ou seja, está falando da ação penal que já tem 21 réus.
considerando estarem preenchidos os requisitos para sobrestamento da ação penal, ou seja, para paralisar a ação penal, e considerando a necessidade de conferir autonomia e independência ao mandato exercido pelo parlamentar legitimamente eleito, não resta alternativa a esta Casa que não o sobrestamento da ação penal em sua integralidade, para toda a ação penal. Não é que para o julgamento do Ramagem, para a ação penal na sua integralidade. É aí que está o pulo do gato para livrar o Bolsonaro. É aí que está. Então, parte de um princípio que é um princípio correto de proteção do mandato parlamentar, lembrando que essa proteção é para garantir direito à crítica, direito a fazer oposição, não é para garantir dar golpe de Estado, né? Mas, mesmo que quisessem proteger o Ramagem, você tem algumas questões aí. O STF foi consultado formalmente e disse o seguinte: a Câmara poderia paralisar o julgamento em relação ao Ramagem, não pelos 5 crimes, só em relação a 2 dos crimes, porque 3 ele começou a cometer antes de assumir como deputado. Sim. Então só tem proteção para o momento que ele é deputado. E ele é diplomado em dezembro. Só que a articulação golpista começou antes, como a gente sabe. Muito antes. Então, mas isso está por escrito. O ministro Zanin mandou para a Câmara dos Deputados isso. Olha, vocês querem parar a ação penal contra o Ramagem? Pode parar em relação a 2 dos crimes, não em relação a outros 3. Isso é o primeiro ponto. E o segundo, isso é líquido e certo. Não pode parar a ação penal na sua integralidade. Vocês não podem, porque tem um deputado federal, não teria nem lógica, não precisa ser jurista para debater isso, né, Chico? Não teria nem lógica. Para proteger o mandato de um deputado, você deixa de investigar um homicídio, por exemplo? Então tem 8 acusados de um homicídio, tem um deputado lá que está... Você não vai investigar? Você vai parar e vai livrar todo mundo? Você vai estender os benefícios, digamos, da imunidade... Para 21 que são réus ao momento? Pois é, não faz sentido, mas é uma provocação. Mas a malandragem é essa. Não faz sentido, mas é malandro. E é impressionante que quando você pega a lista dos votos, não é só do PL, não. Dos partidos do Centrão, União Brasil e outros aí, PP, quase na íntegra, com raríssimas exceções, eu estava acompanhando a lista, foi uma lavada a favor desse projeto aí. O que mostra... que a luta no Congresso não é fácil, muita gente cobra, o Lula tinha que ir mais para a esquerda, tem que confrontar. A base, o Congresso Nacional nunca foi tão conservador. Então, essa votação de hoje é mais uma prova, se precisava de mais uma. A votação que tenta proteger o Ramagem e o Bolsonaro. E não é só o PL, o partido dele. São os outros partidos do Centrão também. PT, PCdoB, PSOL, esses votaram contra, como a gente esperava, né? Corretamente. Mas os outros deram apoio para esse pulo do gato, tapetão da anistia, como vocês bem chamaram aqui. Eles acharam que a gente não fosse ler as entrevistas. É malandragem total. Eles querem estender a todo mundo, ao Bolsonaro, um ex-presidente enrolado até as últimas tripas nesse escândalo. As últimas tripas, literalmente, né? E olha, mas a malandragem é esperta, é bem aplicada. Bem... Não, e assim, Roberto, eu sei que vocês já falaram, mas o Chico falou das tripas. O sujeito... se faz de vítima, faz aquele escarcéu, dá uma bronca, eu ia usar um termo aqui feio, mas isso deixa para eles, dá uma bronca na oficial de justiça, você não podia estar aqui é uma UTI. O cara sai da UTI e uma semana depois está fazendo comício. Que vítima é essa? Agora, um comício pífio, hein? Tem que dizer com todas as letras. Fracasso total. Fracasso total. E não é assim, o da Paulista ainda tinha 50 mil pessoas, o da Copacabana tinha 20 mil, esse aqui se tinha 5 mil pessoas, acho que era muito. Olha lá, viu? Rapaz, é um negócio... Era uma assim, faixinha de nada, ele nem 5 mil. Mostrou fraqueza hoje, hein? Mostrou fraqueza. E era com a mesma trupe, Malafaia, tentando levar parte das igrejas evangélicas, mas mesmo assim, fracasso total. Talvez um cansaço com esse tema, porque o mundo olhando para Roma com o Papa, o brasileiro olhando para as contas, querendo pagar suas contas. Querendo fazer um supermercado. Querendo fazer um mercado e querendo saber se a aposentadoria, se vão devolver o dinheiro que o pessoal começou a roubar aí na época do Bolsonaro, inclusive. E o Bolsonaro falando de anistia para os amigos dele, para ele mesmo. É uma pauta que não interessa ao brasileiro, né? O brasileiro percebeu que cuidar dele, que é bom, quem ele apoia não está olhando, né? Acho que tem esse recado aí. Olha só, gente, para tudo, porque eu tenho uma super novidade do ICL agora. Quem acompanhou hoje o N1 já descobriu quem é que está na mira do novo podcast investigativo do ICL. Mas antes de dar mais detalhes, vamos assistir a um teaser
do primeiro episódio da primeira temporada do podcast No Alvo, que investigou um dos maiores financiadores da extrema-direita no Brasil. A gente acabou de falar nele. Roda aí. Há muitos anos, o pastor Silas Malafaia se vende como alguém que veio de baixo e conquistou sucesso na marra pela graça de Deus, tanto na vida religiosa quanto na vida financeira. Fala, diabo! Fala, capeta! Mas fique sabendo que foi o Senhor Jeová que me trouxe até aqui! O Malafaia tem um jeitão de suburbano, de quem é cria das áreas mais populares do Rio. Olha o que a pessoa fala, meu irmão! O modo como ele troca o S pelo R não me deixa mentir. É meu irmão pra lá, meu irmão pra cá. Pastor! Silas Lima Malafaia nasceu em 58 e é o quarto filho do casal Gilberto e Albertina Malafaia. Ele foi criado no Largo do Tanque, um bairro popular na zona oeste do Rio, no seio de uma família da Assembleia de Deus. O Malafaia se tornou dono de igreja em 2010. Ele costuma dizer que desde então o seu patrimônio não aumentou um centavo. Com certeza. Mas tem uma grande distância entre o que o Malafaia diz e o que o Malafaia faz. Entendeu? O avião não é meu não, é do meu ministério. Tem nome da Associação Vitória em Cristo. Eu não sou dono do avião não. Eu não tenho dinheiro pra comprar avião. Eu passei o último ano inteiro tentando entender como esse homem que se vende como um pastor de origem simples passou a viver como um milionário. Eu sou o Igor Melo, repórter investigativo do ICL Notícias, e vou te contar nesse podcast detalhes inéditos sobre o passado, os bens e a rede de relações do pastor. E até como ele ganhou quase R$1 milhão da igreja dele em apenas um ano. Eu te convido a vir comigo conhecer o Malafaia do Velho Testamento. E eu sou Juliana Dalpiva. E esse aqui é o No Alvo, o podcast investigativo do ICL. E essa é a nossa primeira temporada, Império Malafaia. Que afronta! Vocês estão com informação aí que eu tô até admirado. Olha, admirados ficaremos nós quando edição, o primeiro episódio for ao ar do podcast No Alvo, com o Igor Melo e também Juliana Dalpiva. A voz da Juliana a gente conhece, mas a do Igor Melo conhecemos mais agora. Ele conversa com a gente Tá muito bem. momento. Esse é um grande repórter brasileiro, então... Bom, Igor. Olha, eu não queria estar na pele do Malafaia não, hein? Ô, Chico, eu achei muito boa a edição, hein? Aqui é um aperitivo, né? Mas deu para ver que é edição de qualidade, recuperando falas do Malafaia e numa edição muito bem feita, hein? Vai ser demais, hein? O Igor Melo já está por aí para conversar com a gente? Temos Igor? Temos Igor. Boa noite, Igor. Seja bem-vindo e parabéns aí, porque só pelo teaser já ficamos aqui, ó. Deu um gostinho, muita né? vontade de assistir e também ouvir. Boa noite para você. Agora conta pra gente, esse é o resultado de mais de um ano de pesquisa, né? Em que você analisou mais de 30 mil documentos públicos para investigar os negócios da família Malafaia. Conta pra gente aí como é que foi esse trabalho, certamente minucioso, como você sempre faz. Boa noite, Roberto, Rodrigo, Chico. Agradeço ao Chico pelo elogio. Eu tava com saudade de entrar aqui com vocês, eu tava focado só nesse projeto, eu não tava participando aqui, mas é bom estar de volta. Então, sobre esse projeto, é curioso que ele começou justamente com uma manifestação, assim como está acontecendo hoje, né? O Malafaia financiou várias manifestações, entre elas uma que aconteceu no final de fevereiro do ano passado. E naquela época teve uma polêmica desculpa que eu tô meio gripado, gente. Teve uma polêmica a respeito de quem pagaria a manifestação, porque ele inicialmente falou que pagaria com recursos da fundação da igreja dele, a Associação Vitória em Cristo, e depois recuou e disse que ia bancar do próprio bolso. E foi aquela manifestação, a última manifestação grande do bolsonarismo, que botou 185 mil pessoas na Paulista, e ele, empoderado, né, pelo resultado, por ter tido essa quantidade de gente, no dia seguinte foi para as redes sociais desafiar as autoridades, dizer, pode vir para cima de mim, vem, eu tenho dinheiro para pagar só uma manifestação, não, eu tenho dinheiro para pagar muitas, vocês sabem qual é a minha renda. E aí me deu o estalo de ver, ele está dizendo que a gente sabe qual é a renda dele, mas ninguém sabe. E foi a partir daí que essa apuração começou, assim. E eu acho que a gente chegou a vários resultados importantes, entre eles conseguir entender um pouco quanto o Malafaia ganha da igreja dele, assim. Esse dado que está no teaser, de que ele ganhou quase R$1 milhão da igreja dele apenas em um ano, que foi 2018, eu acho que joga a luz um pouco sobre essa relação desses grandes pastores com as suas igrejas, né?
Ô Igor, você falou muito bem, quer dizer, você está chegando aqui para falar sobre o podcast no dia em que o Malafaia subiu no palanque de novo. Aliás, ele não só subiu, ele armou o palanque, porque é ele que paga essas manifestações. Você falou da de fevereiro do ano passado, mas ele bancou de novo na Paulista esse ano, em Copacabana, no Rio de Janeiro esse ano, e hoje em Brasília, né? A nossa equipe acho que mostrou já imagens um pouquinho antes aqui, o Malafaia, a Michele, ele no local de destaque ali no caminhão com o Bolsonaro, que saiu do hospital direto para o palanque. Então, nós estamos falando de um assunto de hoje. E voltando para o passado, eu achei muito bom o texto que você usou aí, né? Conheçam o Malafaia do Antigo Testamento, ou seja, o Malafaia antes de ser o Malafaia de hoje, o Malafaia que vem de uma família de classe média, classe trabalhadora, ali do Tanque, né? Da região do Largo do Tanque, na zona oeste do Rio, que veio da Assembleia de Deus. Ele cria uma associação, né? Como é que chama mesmo a associação? Que Vitória em Cristo. Vitória em Cristo. É uma igreja, ele rompe. É claro que você não vai contar tudo aqui, porque as pessoas vão assistir no podcast, mas ele sai da Assembleia de Deus e cria um braço dele mesmo, é isso, Igor? Como é que se dá esse momento? Isso vocês vão contar certamente ao longo do podcast, não é isso? Sim, isso é uma das coisas que está no nosso primeiro episódio, que vai ao ar essa semana já. Na verdade, ele não saiu da Assembleia de Deus, ele continua sendo da Assembleia, ele saiu da Convenção das Assembleias de Deus, que assim, é uma questão mais burocrática. O Malafaia, desde muito novo, está na televisão e na mídia, né, como evangelizador, tendo programa de TV e tudo mais, mas até 2010 ele não tinha igreja, ele fazia parte da Assembleia de Deus vinculado ao sogro dele, que era um pastor importante aqui no Rio de Janeiro, o pastor José Santos. Ele era vice-presidente da igreja e o pastor dele, o pastor e sogro dele falece em fevereiro de 2010, e aí ele assume o comando da Assembleia de Deus da Penha, que era uma igreja importante aqui do Rio. E assim, ato contínuo, ele assumiu o cargo, ele dá um tom personalista para a igreja. Ele transforma a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, e aí começa esse projeto de expansão, de poder, de influência política que a gente vê até hoje. Chico. Não, é admirável, né? Todas essas fortunas, você pega a Forbes, por exemplo, atualiza ano a ano aquela lista dos mais ricos do Brasil, sempre está esse povo todo. De Macedo, Malafaia, Valdomiro, pastor Valdomiro. Então, eles usam todo um aparato da igreja, benefícios fiscais, que você falou aí, né, Igor, da questão do avião, que ele diz, não é meu, é da igreja. Mas quem usa? Quem usufrui, esse deslocamento para fazer campanhas para o Bolsonaro, ele usa o quê? Usa o jatinho dele, que ele diz que é de Cristo. Pelo que eu sei, Jesus Cristo nunca entrou no avião. Mas da noite para o dia está cheio de avião por aí. Porque tem. Imagina o que Cristo tem lá na Record, o que Cristo tem com Malafaia, o que Cristo tem com Valdomiro, então, com R.R. Soares. Então, é uma fortuna que é aferida por publicações especializadas nas grandes fortunas do mundo, em nome de Cristo, em nome dessa pregação que pega ali do trabalhador, né, do povo de boa fé. Você acredita mesmo em Cristo e acha que o Malafaia é o intermediário. Seria ali o intermediário para falar com Jesus Cristo, para falar com o Filho de Deus, etc. E nessa você está fazendo o quê? Fortunas e mais fortunas. Então, ele tem o avião está em nome da Vitória em Cristo, porque isso é para comprar sem pagar imposto algum, não é isso, Igor? Assim, pode ter isso, mas tem uma diferença importante. Você citou esses outros grandes pastores, o Edir Macedo, Valdomiro, R.R. Soares. Essas pessoas, eles têm realmente patrimônios formais gigantescos, né? Todos eles aparecem. O Malafaia não. É uma diferença importante, que é uma contradição do ponto de vista financeiro que a gente está explorando bastante, está aprofundando nesse podcast. Que assim, é uma pessoa que declara, e a gente teve acesso a documentos exclusivos sobre isso, tem uma renda na faixa de R$1 milhão por ano, durante um período grande, e o patrimônio dele não se altera, ele continua com o patrimônio de uma pessoa de classe média alta, digamos assim, durante todo esse tempo.
E ao mesmo tempo tem isso que você falou, é avião que está no nome da igreja. Ele chegou a dar entrevista, Chico, dizendo que usava o jatinho até 6 dias por semana. Ele usa o jatinho principalmente para ir para cultos da igreja dele pelo Brasil, mas também para ir para cultos de outras igrejas. E eu não sei se o nosso público sabe, mas esse mercado, que eles chamam de conferências, o mercado de conferências no mundo gospel, movimenta muito dinheiro. Geralmente esses grandes pregadores, como o próprio Malafaia ganham uma boa grana para fazer uma aparição em uma outra igreja. O próprio Malafaia chegou a declarar isso em imposto de renda, por exemplo. Então, assim, ele fala que o uso do avião está de acordo com as regras da Associação Vitória em Cristo. Só que o problema é que quem determina as regras da Associação Vitória em Cristo é ele. Então, assim, a gente fica numa zona cinza que não dá sem nenhuma transparência sobre como esses recursos, esses bens são utilizados, entendeu? Fiquei lembrando do vídeo que o Malafaia gravou ao lado do Jair Bolsonaro, quando ele estava na UTI, né? Falando, mostrando e tal. E fico me perguntando, né? A vida hoje de Malafaia, né, com essa fragilidade, né, de saúde, a inelegibilidade do Bolsonaro, ela também já deve estar pensando o que seria o próximo passo para a sobrevivência do Malafaia sem Jair Bolsonaro, né, Igor? Acho que há também essa preocupação. Sim. Isso eu não vou dar spoiler, não, porque a gente tem umas coisas, novidades sobre isso. Mas, assim, o que eu posso dizer é que ele já está pensando no pós-Bolsonaro, sem dúvida. E, assim, muito claramente, ele quer assumir esse papel de grande ideólogo da extrema-direita brasileira. A gente vive um vácuo, né? Teve a morte do Olavo de Carvalho, a saída de cena de outros personagens. Os militares estão aí, né? Os generais que estavam no entorno do Bolsonaro estão aí ou se afastaram ou estão réus no STF. Então, tem um vácuo de liderança e de elaboração na extrema-direita brasileira hoje. E ele claramente quer ser a pessoa que vai dar essa linha, que é uma linha de ultranacionalismo cristão, enfim. Eu até brinco com isso no podcast, mas a gente tem essa ideia muito de que o Malafaia aderiu ao bolsonarismo. Mas, na verdade, muito do que o Bolsonaro fala sobre questão de, o que a gente chama, entre aspas, de costumes, né? O Malafaia fala desde a década de 80, assim, foi o Bolsonaro que virou o Malafaia, de alguma forma. Ele deixou de ser só o sindicalista de militar para virar esse ultraconservador. É muito do que o Malafaia já fazia. E o momento dessa virada do Bolsonaro é muito quando eles se tornam próximos politicamente. Assim, no início da década de 2010, enfim, teve uma movimentação no Congresso, não sei se vocês vão lembrar, que era um PL contra a homofobia, que queria criminalizar. O Malafaia foi super vocal, fez tour por programas de TV, militando contra esse projeto, enfim. Esse momento é que o Bolsonaro adere a esse nacionalismo cristão e começa a falar de família, de igreja, de Deus, né? O slogan do Bolsonaro, 2 vem daí, né? Do Deus, Pátria e Família, dois nomes vêm dessa época. Pois é. Não, eu achei super bom isso, quer dizer, não é o Malafaia que aderiu ao bolsonarismo, o Bolsonaro é que adere, de certa maneira, à ideologia do Malafaia, já que o Bolsonaro, na origem, era isso, um defensor de aumentar salário principalmente para o pessoal do Exército, também um pouco da Polícia Militar, um sindicalista com mandato, né? Um sindicalista militar com mandato. E ele percebeu que para virar um nome nacional, ele tinha que incorporar outras agendas. Incorporou essa agenda aí do Malafaia, portanto, fundamental para a gente entender a extrema-direita no Brasil. Informação. Não ficar olhando só, entre aspas, né? Só para a família Bolsonaro, mas olhar outros personagens e o Império Malafaia. É o foco desse podcast sensacional que o ICL está lançando aí com o trabalho aí central do Igor e da Juliana Dalpiva. É isso. Então, assim, chega de spoiler, tá bom? O primeiro episódio do Império Malafaia, o novo podcast investigativo do ICL, com o Igor Melo e também Juliana Dalpiva. Ele tem 4 episódios e vai ao ar na sexta-feira, atenção ao horário, hein? Às 9 horas da manhã. Acesse icl.com.br/noalvo para acompanhar. E também divulgue para os seus amigos, porque vem mais investigação por aí. E quando Igor e Juliana se juntam, a gente sabe, né? Tem bastidor, tem novidade e principalmente esse olhar cuidadoso para trazer a notícia até a gente. Igor, boa sorte na sua estreia. Estamos aqui todos animados para curtir sexta-feira, às 9 da manhã, o podcast Império Malafaia. Boa noite para você. Obrigada. Valeu. Boa noite, eu vou dar só uma novidade. Eu acho que a gente vai ter mais um episódio bônus aí, porque a gente teve
um material de última hora aí que o próprio Malafaia acabou colaborando, tem coisa interessante que a gente não conseguiu incluir. Então acho que talvez a gente tenha um episódio bônus aí, estamos trabalhando. Opa! Mas valeu, gente. Tô ansioso aí para todo mundo ouvir, espero que o pessoal curta. Eu trabalho de mais de um ano, enfim, uma dedicação grande, espero que o resultado tenha ficado legal. Valeu. Muito Obrigada, bom, querido. Igor. Obrigado. Sexta-feira, às 9h, não perca, tá bom? E muito interessante isso que ele falou, que essa ambição do Malafaia de ser um líder mesmo, não é, da extrema-direita no geral. Não é só... o Bolsonaro é o da vez ali, ele está ali tentando salvar de toda forma, tentando anistia, mas ele vai ampliar essa história. Então, a gente tem uma radiografia de um cara que tem essa pretensão. Pois é, porque, Chico, tem vários disputando o espólio da extrema-direita, né? Então o Bolsonaro não vai poder concorrer. O Tarcísio é o nome mais falado. O Tarcísio não tem esse componente, pelo menos não na figura dele, é claro que ele dialoga com isso, esse componente dos bons costumes e da religiosidade. Ele traz isso no discurso de vez em quando, ele tenta colar. Mas não se faz extrema-direita sem esse componente. Então o Malafaia... Bolsonaro pode ser aposentado aí pela justiça e pela prisão, se ele for preso mesmo. Mas esse discurso da extrema-direita de viés religioso vai migrar para o próximo líder da vez. Pode ser o próprio Malafaia, ou pode ser o Tarcísio, ou pode ser algum outro nome que vai ocupar esse espaço. Pois é. Queria voltar a falar sobre a manifestação que teve a participação do ex-presidente Bolsonaro, porque ela acontece um dia depois da primeira turma do STF transformar em réus 7 denunciados do núcleo 4 do golpe. Lembrando que 5 deles são militares. Foi interessante ver que o julgamento trouxe uma enxurrada de evidências sobre o uso da ABIN e também da desinformação, da divulgação e propagação de fake news. Agora, no total, são 21 réus na primeira turma do STF, sendo que 13 são militares. Estamos falando aqui de mais da metade. É muito forte a cara do golpe no Brasil ser, mais uma vez, com aquelas cores do Exército, com aquelas vestes camufladas, que é um marco na história do Brasil. Os militares estão em todos os golpes. Às vezes predominam, às vezes dividem com o empresariado, com as entidades da sociedade civil, como 64 tem todo mundo junto. Ali você pega, está o empresariado, mas estão os militares na vanguarda ali, nas marchas iniciais e tudo. E agora também o predomínio do mundo militar. Nessa matemática dos réus, eles predominam. Alta patente. Alta patente. Isso também é muito importante, porque é a primeira vez na história que a gente vê. Repete um pouco 64 nisso, porque também você tem o empresariado forte, no caso agora o agro, mais forte do que outros setores, mas também lá, totalmente dentro da história do golpe. E mais uma vez a milicada. Mais uma vez os caras aí tentando um novo golpe. E falando em réus, meninos, vem mais por aí, Porque a primeira turma do STF marcou para o próximo dia 20 de maio o julgamento do núcleo 3 do golpe. Este é o núcleo de ações táticas e nele temos 12 denunciados e entre eles, Rodrigo, 11 são militares. Então essa conta pode chegar a 23 réus. Militares. 2/3, portanto, Exatamente. Esse que vai ser julgado no dia 20 é o núcleo do pessoal daquele grupo Copa 2022, Punhal Verde e Amarelo, É a turma que foi para a operação mesmo, chegou a fazer campana na casa do Alexandre de Moraes em Brasília, trocavam informações. Quando saiu o relatório da Polícia Federal, a gente leu muitas dessas trocas de mensagens e agora eles estarão lá respondendo perante a primeira turma e devem também virar réus. Não sabemos se todos, até agora não falhou nenhum. Todos que foram denunciados viraram réus. Já temos 21 réus, como você falou, Roberto. Pois é. Então, somando os 13 que já tínhamos, eu falei 23, não, são 24, mais 11. Então, são 24 militares aí que a gente deve ter na conta final, esperando o julgamento do Núcleo 3. E aí a gente vai ter essa conta aí confirmada. Só para esclarecer, tá fora de ordem, Assim, isso mesmo. Ontem foi o Núcleo 4 e no dia 20 de maio o Núcleo 3. O Alexandre de Moraes até explicou, porque esse núcleo, talvez por ter mais gente... Na verdade, a intimação chegou mais tarde. Isso, a intimação. Eles tiveram dificuldade para citar, intimar, aí tem todo aquele prazo. Intimação,
defesa prévia para poder fazer o julgamento. Mas isso mostra como não vai demorar tanto o julgamento inteiro e como não querem cair em nenhuma... não querem levar a sério esses obstáculos, querem tocar para resolver logo ainda esse ano, é que se fosse noutra ocasião, vamos dar um tempo para chamar todo mundo e vamos deixar essa turma do 4 bem mais para frente. Não, já anteciparam a turma 4 e toca o 3 depois. Então, ninguém quer perder tempo no STF. É isso, querem terminar esse ano o julgamento. É isso. Vamos falar um pouquinho sobre a fraude do INSS. A oposição bolsonarista tem obsessão pela anistia, a gente sabe, mas agora tem também outra pauta forte para desgastar o governo Lula. É a criação de uma CPI, que é uma comissão parlamentar de inquérito, ou uma CPMI, que seria uma comissão mista de inquérito. Isso no Congresso para investigar as fraudes do INSS. A oposição diz que já tem as assinaturas necessárias para protocolar o requerimento, mas ela adiou o pedido para a próxima semana. E segundo o Valdo Cruz, do Globo, o governo preparou um dossiê ligando o governo Bolsonaro aos fraudes. Ou seja, a estratégia do governo da comunicação agora é fazer com que as pessoas, e principalmente os aposentados, entendam que essa fraude começou lá atrás, no governo Bolsonaro. Você acha que essa estratégia vai funcionar, Rodrigo? Porque eu sempre fico me perguntando que, no final das contas, eu quero meu dinheiro de volta e a fraude estourou agora. Não sei se, assim... Mas também acho que não vai funcionar dizer a culpa é do Lula, só do Lula. Assim, a responsabilidade é de quem está gerindo o país. Então, o Lula tem que dar uma solução e está dando. Tirou o ministro, tirou o presidente do INSS e deu uma ordem para que o dinheiro seja devolvido. Isso tem que acontecer, o dinheiro tem que ser devolvido, né? E tem que ser processadas as pessoas e, eventualmente, as associações ou entidades que tenham responsabilidade. Eu vi o vídeo, né, que está circulando também do lado do PT, enfim, dos apoiadores do governo, mostrando justamente isso, que os desvios começaram anteriormente. O Bolsonaro chegou a ser alertado sobre esses desvios. O PROCON de São Paulo alertou Tem hoje manchete sobre isso, O PROCON de São Paulo alertou. O Bolsonaro não fez nada. Ele disse, a fraude tem de todo lado no Brasil, sei lá, porque ele é assim, né? E os apoiadores dele acham que tudo bem. Agora, no governo Lula, houve lentidão? Talvez tenha havido. Parece que houve, sim. Não é que parece, houve lentidão para apurar. Mas você instaurou uma investigação e afastou os envolvidos, e está punindo, e tem que trazer o dinheiro de volta. Isso que tem que acontecer. Eu não acho que isso aqui... por exemplo, eu acho que a crise do Pix foi muito mais grave do que isso aqui do INSS. Mas já tem vídeo do Nicolas Ferreira rodando por aí também, né? O que não alcançou, o Guilherme Amado trouxe hoje, alcançou 1/4 do alcance do vídeo do Pix. Usando o Pix, que foi um estrago realmente para o governo, esse teve 1/4 de alcance. Ou seja, as aferições mostram que não teve aquele barulho todo. Eu creio que não teve porque é o vídeo que pega já em plena guerra de comunicação o Lula, o governo Lula e o PT dizendo, isso começa no Temer, fortalece no Bolsonaro e a gente investigou. Continua no nossa gestão, mas a gente foi lá, convocou a Polícia Federal, botou a Polícia Federal para investigar. Então, acho que divide um pouco. O Pix não. O Pix teve um terreno fértil para vingar. Não tinha versão nenhuma do governo. Não tinha comparação com outro governo. Então, acho que o estrago é menor por isso. Mas não deixa de ser um estrago, né? Mas eu acho que dessa vez o governo tem conseguido mostrar. Hoje sai essa reportagem do PROCON, que é pesada. Tinha saído a ligação do Onyx Lorenzoni, aquele bolsonarista do Rio Grande do Sul, teria recebido dinheiro dessas fraudes do INSS. As associações, a maioria, são ligadas mais ao bolsonarismo, então não é aquela moleza toda para o bolsonarismo dizer, é o Lula e deixar barato, porque começaram a sair os nomes bolsonaristas, e eu não sei se a oposição está querendo mesmo essa CPI. Porque se mexer ali fundo, rapaz... Eu acho que eles estão fazendo esse barulho, vão usar isso, mas se abre essa CPI, vira igual a CPI do 8 de janeiro. Vai pegar mais bolsonarista do que gente ligada ao governo. Não sei se é uma boa ideia. Até porque a maioria dos contratos já foi assinada no governo Bolsonaro. Temer e Bolsonaro, principalmente. Até o Moro, né, assim, se meteu a falar disso e aí foram falar, o Moro,
você era o ministro da Justiça e esses negócios foram assinados no governo que você serviu, ao qual você serviu, né? Então, tem essa dificuldade. No caso do PIX, era uma medida do governo. O governo do Lula, pura, simples. E, aliás, o governo defendeu, ficou durante muito tempo até insistir, não, tem que defender, porque é uma medida correta. A medida correta tem que ser defendida até o fim. Eu dizia que eu estava entre aqueles que diziam, não, tira isso aí de circulação. Foi você, no primeiro momento, eu lembro que você defendendo que tem que tirar... como voltar o gênio para porque era uma medida correta de fiscalização, mas ela ganhou um terreno da incompreensão total e o governo perde desde a largada. Não é? Então era tirado do ar. E aí foi um estrago, realmente um estrago federal, como se diz. Que refletiu na desaprovação. Na desaprovação. E agora o Lula está começando a recuperar a popularidade, a gente viu nas últimas pesquisas. Vamos ver, tem gente dizendo, será que esse caso do INSS vai segurar essa recuperação do Lula? O que eu ouvi é que isso não tinha aparecido ainda nas pesquisas, que provavelmente não. O trabalho da Controladoria Geral da União com o INSS é para devolver o mais rápido possível. Eu acho que para deter todo esse estrago, tem que devolver rápido. Tem que devolver, tem que ressarcir a turma toda. Quem foi enganado porque pro aposentado, para aposentada, não interessa se foi Temer, se foi Bolsonaro, se foi no governo Lula. O que interessa, quero o meu dinheiro de volta. É só isso. Então, paga, devolve toda essa grana que foi surrupiada e eu acho que aí você estanca qualquer possibilidade de, o governo roubou alguém. Mas precisa pagar rápido, né, Chico? Rápido. Tem que devolver. Vamos com uma notícia boa? Mais uma, na verdade, é que muita gente pediu e agora estão abertas as matrículas da segunda turma do curso de pós-graduação do ICL em parceria com a FESP São Paulo. Foram quase 4.000 alunos e alunas que entraram na primeira turma do curso de pós, que foi Repensando o Brasil, esse foi o título da primeira turma, e agora chegou a vez da segunda turma estudar nesta formação super revolucionária. Para isso, nós preparamos uma aula magna para você ficar por dentro de todos os detalhes, saber quem são os professores e tirar todas as suas dúvidas. Sabe com quem? Gessé Souza. Então, você não pode perder essa chance de ter um encontro com Gessé e saber tudo sobre essa segunda turma, na verdade, de pós-graduação do ICL, tá? A aula magna vai acontecer no dia 15 de maio, às 8 horas da noite, e ela se chama Por que as elites odeiam tanto o Brasil? Garanta sua vaga em icln2.com.br. Mais uma chance vem aí, né? A segunda turma de pós do ICL. É isso, porque as elites odeiam o povo brasileiro, né? O Gessé fala bastante sobre isso. Pergunta fundamental, né, para a história do Brasil. É uma coisa assim, esse povo, né? Você vê muita gente falando, né? Esse país não vai para frente por causa do povo. O Darcy Ribeiro foi um que sempre se contrapôs a isso, né? Ele falava o contrário, nós temos um povo ótimo, agora tem umas elites, como é que ele falava? Ranzinza, ranheta, tem uma gravação, tem uma fala dele muito boa sobre isso, e o Gessé é um pouco continuador dessa tradição, desse questionamento. É isso aí, segunda turma do curso de pós-graduação do ICL, não perca essa oportunidade. Vamos chamar nosso colega, o Leandro Demori, para conversar com a gente. Demori, boa noite para você. A gente já começou o jornal falando da manifestação do Bolsonaro e a pergunta que eu jogo para você é a seguinte: será que eles vão conseguir no grito ou a articulação no Congresso está forte, hein? Olha, Rô, boa noite, colegas, nobres colegas. Estou com saudade de você, viu, Chico Sá? Igualmente, meu querido. Cadê você? Tava de férias, agora voltou animado com as suas camisas belas, xadrezes e coloridas. Para cima deles. Rodrigo, boa noite, Rodrigo, também. Boa noite à nossa comunidade. Olha, Rô, hoje de manhã, curiosamente, a gente entrevistou o Alessandro Vieira, né? Senador, que é uma das pessoas escaladas aí pelo Davi Alcolumbre, ele e Sérgio Moro, né? Pois é, gente, ele e Sérgio Moro são as pessoas escaladas para apresentar um projeto de lei que seja alternativo àquele projeto de lei que seria o projeto de lei
ideal dos bolsonaristas para livrar a cara de todo mundo. Aquilo lá aparentemente não estava passando ali e decidiram aí junto com o STF ter uma conversa para entender o que era possível fazer. Essa conversa de fato parece ter acontecido, porque o ministro Barroso na semana passada deu uma entrevista para o jornal o Globo, se eu não me engano, né, Rodrigo? Já dando aí indicativos de que poderia ser desse jeito, aquela coisa toda. O que o Alessandro Vieira está preparando? É um projeto de lei dele, né? Passar uma nova legislação, um novo tipo penal, para abarcar o que se chama aí de bagrinhos, né? As sardinhas aí. O pessoal que foi lá quebrar, pichar estátua, derrubar relógio, né? Essa gente teria uma pena menor, uma pena mais, segundo o Alessandro Vieira, condizente com o papel deles nessas tentativas de golpe de Estado. Por outro lado, Rô, pioraria muito a vida dos organizadores e as pessoas que são as cabeças da organização. Teria uma pena mais dura ainda do que o que já se tem hoje. A grande questão é que, o primeiro que os bolsonaristas não querem nem debater esse projeto, eles querem aquele primeiro deles, né? Então eles seguem insistindo nisso. Essa manifestação de hoje foi para isso, aliás, né? Foi para pressionar mais uma vez em relação a isso. Agora, o que pode acontecer é eles embarcarem nessa CPL do Alessandro Vieira e começar a enfiar jabuti ali no meio. Então a gente não sabe, né, Rô? Em Brasília pode entrar uma capivara e sair um leão marinho, né? Você não sabe o que vai sair do outro lado, né? Então os caras estão prometendo capivara, Chico, quando vê do outro lado sai uma morsa, aquele morsa do pica-pau, né? Sim. E aí você não sabe como é que apareceu aquilo ali, mas apareceu. Então a gente tem que ficar muito atento para o que vai acontecer nas próximas semanas aí, Rô. Ô Demore, Chico, Roberta, somando assim alguns fatos que a gente observa nos últimos dias ou nas últimas horas, né? Uma manifestação relativamente ou bastante esvaziada, essa manifestação de hoje em Brasília. Por outro lado, cresce a articulação para alguma anistia, que não seja aquela exatamente do bolsonarismo raiz, mas alguma anistia que favoreça os bagrinhos, como disse o Demore, e que ofereça uma saída aí também, talvez, para o Bolsonaro. A impressão que eu tenho é o seguinte, a direita mesmo, não necessariamente o bolsonarismo, mas a direitona brasileira, o Ciro Nogueira, o PP, a União Brasil, estão querendo arrumar logo essa casa, virar essa página do Bolsonaro, resolver logo isso, porque eles precisam construir a candidatura de 2026. Sim. Então o Bolsonaro perde apoio na rua, a gente vê hoje, perde tração na rua, hoje foi ridículo o que aconteceu lá em Brasília, né? O ex-presidente, se dependia daquela manifestação para arrancar alguma coisa, acho que não foi bom para ele. Agora, de outro lado, a gente vê a votação na CCJ para tentar parar o caso, a ação penal. Eles vão tentar, né, Roberta? Não sei se isso prospera, mas... E os votos, o Centrão votou, Demore, super fechado nessa ideia de tranca a ação penal do Ramagem e tranca tudo de uma vez. É um golpismo parlamentar. Então, é menos o bolsonarismo de rua, de agitação, de ameaça, de mandar o cabo e o soldado para fechar o Supremo, e mais o Centrão velho de guerra, querendo oferecer uma saída para o Bolsonaro para arrumar a casa e ter uma candidatura organizada já em torno do Tarcísio, provavelmente, Chico. Então, é isso que eu vejo dessas movimentações de rua mais fracas, mas muito fortes na articulação, como o Demore começou a contar aqui para a gente. Então, é menos o jogo espalhafatoso de rua e mais o jogo dos profissionais da política. Parece que é isso que está em andamento agora, Chico. A turma profissa mesmo quer resolver logo essa parada. E você vê como isso como tem tido um eco nos editoriais. Pega editorial de Estadão, de Folha, de Globo, todo mundo, vamos resolver essa parada, vamos ter candidato, vamos... tocar essa vida. Quem é o candidato? Exatamente. Né? Tem uma articulação do Zema, do Caiado e até um pouco do Eduardo Leite também de conversar com o Bolsonaro para ver se resolve também essa parada, para definir quem vai ser, é o Tarcísio, não é. O Kassab também está nessa, todo mundo quer resolver essa história. Uhum. E que seria, eu acho que seria há um ensaio de que Bolsonaro não pega cadeia. Mas como já é inelegível, não seria candidato. Mas não pega cadeia, assim, pega talvez uma prisão domiciliar, como foi a do Collor. Que está quase encaminhado, né? Quase encaminhado. Por jurisprudência, pela referência do Collor. Ou vai se homiziar uma embaixada e vai embora, né? A gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Agora, exato. Chico,
A leitura do Rodrigo é a leitura perfeita. É exatamente isso que está acontecendo. Ontem à noite eu estava falando com uma pessoa, fiquei até altas horas da noite para tentar entender algumas movimentações aí, Rodrigo. E o que você traz agora é a leitura da vida real do parlamento e da política hoje. Por quê? O candidato já é o Tarcísio, tá? Para o que a gente chama de sistema, Faria Lima, né? As pessoas que realmente fazem a coisa acontecer. Já há uma tentativa de reabilitação, por exemplo, de figuras como o Sérgio Moro. Então o Sérgio Moro agora vai aparecer aí como paladino da justiça, que avisou que o Bolsonaro já sabia. Até o PT tá publicando vídeo, gente. Tem coisas que eu não acredito nem se eu vejo, e quando eu vejo eu continuo sem acreditar. O PT ontem, no perfil oficial, publicou um vídeo mostrando o Bolsonaro falando, não, tem coisa no INSS, tem roubalheira, tal, mostrando que o Bolsonaro já sabia, e na sequência tem o Moro falando, não, o governo Bolsonaro tinha roubalheira e tal, colocando o Moro ali como o cara que avisou que o Bolsonaro era ladrão, né? Não sei se o pessoal do PT se deu conta do que eles fizeram, mas tudo bem. Então tem uma tentativa de reabilitar algumas figuras, organizar o cenário, a coisa está fechada no Tarcísio, né? Só que o que eles precisam, e o Rodrigo aponta muito bem, eles precisam do Bolsonaro. Mas como que eles precisam do Bolsonaro? Eles precisam que o Bolsonaro pare limpe o terreno, acabe com a bagunça, pare de encher todo mundo aí com essa história de anistia e entenda que é o mais difícil, viu, Rodrigo? Eu fiz ontem repetidas vezes a pergunta para a mesma pessoa, que é um interlocutor muito próximo lá do bolsonarismo e tal. Eu falei, mas vem cá, ninguém tem coragem de falar para o Bolsonaro que ele não vai ser candidato? E aí essa pessoa falou, ninguém tem coragem de falar isso para ele. E ele acha que ele vai ser. Ele acha ainda que o Trump vai salvar ele. O Bolsonaro acha que o TSE vai mudar de mãos no ano que vem. Ele vai deixar de ser inelegível lá. Ele acha que o Trump vai salvar ele de algum modo para fazer com que o STF recue. Então os ataques ao Xandão são para isso. Então, na cabeça do Bolsonaro, ele é candidato. Então, eles têm um desafio de enfiar na cabeça do Bolsonaro que ele não é candidato. Esse é o primeiro desafio. E o segundo desafio é fazer com que ele, de algum modo, pare de bagunçar a sala, porque o sistema, né, Rodrigo, o Centrão, essa galera, não quer mais ouvir falar desse papo, gente. Eles querem tocar vida, eles querem enfraquecer o governo Lula, quem pular fora vai pular fora, vão bater nessa pauta da corrupção, vão tentar chegar com o Lula enfraquecido e vão colocar o Tarcísio para montar em cima do cavalo. Então, o plano já está montado e o Bolsonaro está atrapalhando. Agora, só para completar, Rodrigo, o que me preocupa é o seguinte, muitas vezes as pessoas falam, o STF está legislando, né? Então, quando o STF vai lá decidir as coisas e tal, você está legislando sobre aborto, está legislando sobre maconha. Veja, o parlamento está judicando, porque o parlamento agora está pegando um monte de gente que tá presa e falando, não, vamos mudar o tipo penal para soltar. Né? E tudo isso com os seus próprios interesses, como o Rodrigo brilhantemente colocou. A leitura do Rodrigo é exatamente isso, sem tirar nem pôr o que está acontecendo nesse momento. Não, corretíssimo, mas é isso. Não, mas tem a dependência total dessa turma ao Bolsonaro. Precisa do voto do Bolsonaro. Precisa do voto. Precisa ser ungido, para usar o verbo que eles usam bastante, precisa ser ungido. O Tarcísio precisa ter ali a unção do Bolsonaro. Senão também não é uma candidatura. Se entra como candidato rompido ou desacertado com o Bolsonaro, também não anda. Não anda. E aí é melhor ele sair governador, né? Melhor garantir a sombra do Palácio dos Bandeirantes. Até porque, né, por outro lado, eu acho que a esquerda, ou a centro-esquerda, fica mandando assim um recado para o Tarcísio. Tarcísio, se você sai para presidente, você desarruma lá o seu palanque em São Paulo e aí você corre o risco de perder, né? Assim, ou contra o Márcio França, ou contra o Geraldo Alckmin. Então, o Tarcísio, para ser candidato a presidente, precisa ter tempo, até para arrumar também o palanque de São Paulo. Senão, se ele sair a presidente de forma atabalhoada, ele não vai fazer isso, que ele me parece assim, profissional ao lado, não tanto por ele, mas com o Kassab, eles são profissionais disso, né? Mas se ele saísse de forma atabalhoada, ele tomava um contra-ataque em São Paulo. Então, você sai a presidente e deixa descoberto aqui quem que vai ser o candidato a governador. Aí você abre uma chance para que a centro-esquerda, os setores em volta do Lula, organize uma candidatura forte em São Paulo. Então, é bastante complicado esse xadrez. Ele já insinuou também, o Tarcísio, né, de que não seria esse reserva de luxo até o último momento para esperar uma candidatura do Bolsonaro e entrar na última... Ele não topa esse papel. Ele já mandou recado, um pouco via Kassab, que
esse não é o papel dele. Ele quer até o fim até antes, né? Até no segundo semestre desse ano ter essa resposta. Ele teria, obrigatoriamente, até abril, ele precisa decidir. Abril do ano que vem, mas é muito em cima, Mas né? é muito em cima. De fato, é contra o relógio, né? Rô, tem uma questão que é o seguinte, o que acontece dentro da família Bolsonaro? O Bolsonaro, na cabeça dele, ele vai ser candidato. Ponto, beleza. No momento em que ele pensa num plano B, quando é conversado com ele sobre plano B, que é uma conversa que ele não gosta de fazer, e eu já ouvi alguns relatos de que quando essa conversa vem na mesa e o Bolsonaro tá lá e tal, ele encerra a conversa, ele solta aquelas frases de encerrar a conversa, né? Você fala assim, não, mas o Trump não vai salvar você, o que leva a crer? Não, é porque tal coisa e tal, não sei o que, vai acontecer, eu não posso falar. Bom, posso falar, ninguém vai perguntar para ele o que você não pode falar, né? E vem frase de encerrar a conversa. Aí você tem as opções. Bom, se ele não vai ser candidato, opção que teria Carlos Bolsonaro, carta fora do baralho. É óbvio, né? Flávio Bolsonaro seria até o preferido da turma que está em volta do Bolsonaro ali, mas lembremos, a investigação em cima da rachadinha do Flávio, ela não está fechada. O procedimento de tirar os dados do COAF foi feito, mas a investigação está aberta e repousa em uma gaveta no Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro. Então essa investigação não acabou. Então tem um medo muito grande que se o Flávio botar a cabeça para fora, vão atorar a cabeça dele no meio, né? Eduardo Bolsonaro é o preferido do Jair Bolsonaro. O Jair gostaria que, se não fosse ele, fosse o Eduardo. Essa questão de levar o Eduardo para fora, para ele fazer articulações internacionais, ele conseguir algum tipo de salvaguarda para o Bolsonaro aí e se tornar uma figura política grande. Mas há uma resistência do entorno do Bolsonaro também. Muitas das pessoas falam que o Eduardo não está pronto, que ele ainda não chegou a hora dele. Então há uma resistência em relação ao Eduardo. E aí o que é que está se tentando organizar? É Michele de vice do Tarcísio. Isso é uma possibilidade que o Bolsonaro aceitaria. Então, ela candidata não, porque ela candidata não tem consenso, não queimariam ela como candidata ao Senado, que venceria, eu acho, facilmente em qualquer estado da federação, aí, ou quase em qualquer um, mas talvez seria um arranjo para fazer de uma chapa com Tarcísio na cabeça e Michele de vice, o Bolsonaro subindo em palanque, subindo em caminhão, transferindo o voto dele para o Tarcísio e parando, né, de causar caos no país em relação a essa questão da anistia, que ninguém mais aguenta ouvir falar. O Tarcísio não aguenta mais ouvir falar nisso, o Nunes não aguenta mais ouvir falar nisso, o Zema não quer mais falar nisso, o Ratinho, porque todo mundo quer tocar a vida, é tudo político profissional ali, os caras já estão pensando em 25, 26, 27, 30, os caras estão com a cabeça lá na frente e se sentem em cima de um jipe com um pneu careca na lama que não sai do lugar, né? Então, mais ou menos por aí que a coisa está se encaminhando. Agora, a gente muito bem sabe de que o Bolsonaro aqui, né, Rodrigo? Um jipe com cabo soldado. Mas com o pneu ali meia boca. Isso, que não anda. Esse jipe, eu não tinha pensado nisso. Cabo soldado, é o mesmo jipe. É o mesmo. Só que com pneu mais desgastado. Desgastado, é isso. É isso aí. Agora, a grande questão é que o Bolsonaro é muito imprevisível, né? A gente sempre fala assim, existe uma imagem de fora do bolsonarismo, e muitas vezes a gente até contrapõe isso, né? Muita coisa que eles fazem é baseado em pesquisas de opinião, o PL é o partido que mais investe nisso, então os movimentos que são coordenados pelo partido, eles são muito científicos na maior parte das vezes, digamos assim, né? Os temas escolhidos para as manifestações, os nomes que sobem no caminhão, depois mede quem fez mais sucesso, quem fez menos sucesso, quem tem mais view, quem tem menos view, tem muita ciência em cima disso. Agora, quando chega na hora H, essa impressão que a gente tem de fora é a impressão e é a confirmação que se tem de dentro do núcleo do bolsonarismo mesmo. É uma várzea. O negócio é uma várzea. Lata de leite condensado. É lata de leite condensado derrubada em cima de minuta de golpe. Tudo assim em cima da mesa. Isso. E uma farofa. Farofa por cima, colada na minuta. Você consegue imaginar? Que cena. Que cena. Pô, não estraga o jantar de quem está em casa no Brasil inteiro agora. Deixa eu trazer uma apuração exclusiva do ICL, né? Isso, o nosso colunista Kleber Lourenço. É o seguinte, foram divulgados ofícios que apontam a participação do Exército nos acampamentos bolsonaristas em frente aos quartéis. A gente sabe, né, que a ligação do Exército com os planos golpistas não tem novidade nenhuma aí. Mas o que acontece é o seguinte, documentos obtidos com exclusividade mostram que o Comando Militar do Planalto não só
tolerou a permanência no acampamento bolsonarista, em frente aos quartéis, como atuou ativamente para sua manutenção e organização. Os ofícios e e-mails registram uma sequência de pedidos do Exército aos órgãos públicos solicitando apoio aos golpistas. E aí tinha pedido para o Detran, para a Secretaria de Segurança Pública, para o controle de trânsito e até para fiscalizar ambulantes. Olha lá, Leandro Demore. Além de liberar, eu ainda vou cuidar, né? Porque não basta liberar o espaço ali para os golpistas. Sabe que eu dei uma olhada nos documentos antes do nosso repórter Kleber publicar, e eu falei para o Kleber que eles pareciam síndico de prédio, né? Porque estavam preocupados com fio de luz, gente vendendo latão de Brahma, o tiozinho, aquele que vende, Rodrigo, aqueles estilingue que tem uma luzinha que você joga para cima, assim, fica um girocóptero caindo, assim, sabe? Tipo assim, isso aí eles estavam lá controlando. Não pode, absurdo, vai embora. Os golpistas não, os golpistas eles chamavam lá a gente do conselho tutelar para ver as crianças se estava tudo bem, tinham cuidado, chamavam lá SAMU, sei lá o que, iam lá ver se a galera estava fazendo fogo direito no churrasco para não tacar fogo em Brasília, né? Então tinha um problema, a questão da zeladoria, Chico, eles estavam muito preocupados. Estilingue com um girocópterozinho de luz não pode, mas dar golpe de Estado, meu camarada, tá liberado. Vamos dar um golpe de Estado organizado. Detran, com guarda de trânsito, tudo bem organizado. Aliás, foi o que aconteceu, né? Porque a polícia do Ibanez fez ali, ciceroneou, lembra? Tem imagem disso, da polícia abrindo alas quando os golpistas desceram do QG pro quebra-quebra. Inclusive indicando, né? A passagem. Abrindo caminho. Mais ou menos que nem quando... Fazendo selfie. Tava fazendo selfie, Rodrigo. Tem a imagem de um PM fazendo selfie, lembra? Sim. Então esses documentos mostram que não foi só assim uma articulação informal. Formalmente o Exército pediu apoio para as autoridades do governo do Distrito Federal para dar esse apoio aos golpistas. Então foi uma organização. Estava organizado. Exatamente. Não, e lembrando que no ano passado, a gente trouxe aqui no ICL, aliás, publicamos no site do ICL Notícias, só para as pessoas lembrarem, uns documentos também exclusivos mostrando que o Exército, por normativas inclusive criadas pelo próprio Exército e já usadas outras vezes, não depende de autorização judicial para tirar pessoas num raio, se eu não me engano, de 1.600 metros, né, Rodrigo? Das suas unidades. Então, assim, era só ir lá para, como brinca o William De Luca, era só um general abrir a janela e falou: ô, pessoal, sai, que ia todo mundo embora, né? Era só falar, de fato, da janelinha, muito bem. Vamos falar sobre o Papa, que ainda não abemos, mas a fumaça preta hoje subiu na chaminé do Vaticano. Esse ritual marca o primeiro dia de votação no conclave, que possui vários favoritos ao papado. Um deles é o cardeal brasileiro Dom Sérgio da Rocha, citado pelo jornal francês Libération, entre os 15 possíveis sucessores de Francisco. Rodrigo, para você que está por dentro do conclave aí, divide com a gente, na sua visão, quem são os favoritos? Eu falei aqui de 15, mas assim, a gente fala de brasileiro, mas na verdade a gente entende que é uma possibilidade muito remota. É uma possibilidade muito remota por vários motivos, mas o principal é que na história inteira da Igreja Católica, só um Papa latino-americano. Acabou de ter o Francisco, né? Então, aí você praticamente, eu acho que é praticamente impossível, mas há ali, às vezes, impasses. A chance do brasileiro há um impasse entre conservadores e progressistas, e aí surge uma figura moderada que poderia ocupar esse espaço. Mas a gente tem outros nomes aí, de vários continentes, né? Os italianos estão reivindicando, o Demore Moro conhece bem a Itália, 3 papados que não ficaram na mão de italianos, né? João Paulo II, que era polonês, o Bento, que era alemão, e o Papa Francisco, argentino. Então, os italianos estão dizendo, agora é hora de voltar para a Itália, né? Então, na lista que a gente separou aqui, acho que a Roberta vai trazer, mas tem, aliás, é o nome que está em primeiro nas bolsas de aposta, o que não quer dizer muita coisa, mas é o Pietro Parolin, que é um italiano moderado, que é cotado para, enfim, é um dos favoritos. E um outro italiano, o Matteo Zuppi, esse progressista. Se a gente puder colocar aí na tela o quadrinho com os favoritos, os indicados, vamos dizer assim, né? Para as pessoas poderem acompanhar. Então são 2 da Itália, tá aí os 2 primeiros, o Parolin e o Matteo Zuppi.
o Matheus Zup, progressista, e o Parolin seria, assim, um moderado, um arranjo entre progressistas e conservadores. Mais abaixo do lado esquerdo, esse da Hungria, o Peter Erdő, ou Erdó, eu não sei como é que pronuncia isso, mas ele sim é um conservador daqueles da antiga, da Igreja Católica. Olha a cara do bicho aí. A cara do bicho. Enfim, é um conservador. E do lado direito, aí seriam duas possibilidades aí de novidades, né? Um papa africano, talvez, o Robert Sarah, que é de Guiné, 79 anos, conservador, considerado conservador nos dogmas e tal, e nas questões comportamentais. E Luiz Antônio Tagle, esse último do lado direito, seria um papa asiático, das Filipinas, considerado dos mais progressistas entre os cotados aí para virar papa. Esses são alguns nomes, né, Roberta? Mas como a gente viu em 2013, o Bergoglio, né, o argentino, nem estava nessas listas. Fora, né? Correu por fora e ganhou. Então, são nomes que a gente traz, mas pode sair um de fora dessa lista, né, Demori? Possivelmente vai ser um italiano, viu? Tava muita gente querendo um papa africano, mas um dos mais cotados aí é um conservador meio reaça, viu, gente? Então não adianta ser africano e negro e ser isso aí, né? Então a gente tem que também pensar nessas coisas, né? Já teve 3, viu, Ró? Já teve 3 papas africanos na história, muita gente não sabe, né? Só que como foi no século 1, 2 e 3, não há nem confirmação se eram negros, se eram mestiços, né? Porque na época a região ali era muito diferente do que é hoje. Então possivelmente a gente não vai ter, assim, aquele mundo ideal que a gente gostaria, um sucessor do Francisco que fosse ainda mais radical, né, um papa do continente africano, negro, progressista, asiático. Eu acho que o asiático, a chance disso acontecer não está muito próximo, eu acho que vai voltar para a Itália, viu, esse título aí que passou aí quase um século, né, sem papa, né? Pois é, vamos aguardar a fumacinha branca, tomara que venha aí. Muito bem. Aliás, a gente está transmitindo a chaminé, viu, Rô? Sim. Para quem quiser, no canal eles ficar se divertindo, é uma coisa muito interessante você ficar sentado na frente da tela olhando uma chaminé, é um negócio maravilhoso. A madrugada inteira. Quem tiver com insônia, fica olhando a chaminé essa madrugada, por favor. Exatamente. Teremos fumaça pelo menos 2 vezes amanhã de manhã, né? Então, a partir das 5 da manhã pode ter fumaça já. Então, quem quiser acordar às 5 da manhã, bota o despertador, liga o computador e fica olhando a chaminé no canal do CL. Lembrando que são 4 fumacinhas por dia, tá? Porque são 4 votações aí. Valeu, Leandro Demori. Boa noite pra você. Valeu, não habemos papa, por enquanto. Não habemos. Valeu. Ainda não. Boa noite. Boa noite, querido. Tchau. Até mais. Deixa eu trazer uma última notícia, uma notícia de última hora, que o Banco Central subiu a taxa de juros em 0,5 pontos percentuais e foi para 14,75%, sendo este o maior patamar desde 2006. Então temos um aumento aí de 0,5%. Meu Deus. Sobem os juros. Pô, eu ia botar um botiquinho agora, Deus. É isso. Vai ter que esperar mais um pouquinho. É isso, meninos. 7 em ponto. A gente fica por aqui. Obrigada, Chico. Valeu, Roberta. Obrigada, Rodrigo. Um beijo à nossa comunidade e uma boa noite para vocês. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Sabe aquela história que no Brasil nada funciona porque o povo não presta? Pois é, isso nunca foi verdade. Mas foi o discurso perfeito para que as elites escondessem os seus privilégios e para elas poderem apontar o dedo para quem de fato sempre foi explorado. E no fim das contas, esse discurso disseminado à torto e à direito tem raízes profundas na herança histórica que o nosso país carrega. E na aula inaugural da segunda turma da pós-ICL-FESP, o sociólogo Gessé Souza vai explicar por que essas ideias se tornaram senso comum e como a elite usa esse discurso para manter o país até hoje de joelhos. Por que as elites odeiam o povo brasileiro? No dia 15 de maio, quinta-feira, às 20 horas, uma aula gratuita e aberta para você que quer compreender melhor esse país. Bom dia, pessoal! Alô, alô, salve, salve! Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. Essa é a gravidade da situação. Ele me viu, olhou no meu olho, já mandei lá pra gente. O Instituto Conhecimento Liberta quer chegar ainda mais longe e para isso conta com você. Que eu já falei várias vezes, né? As urnas, elas funcionam. A denúncia foi recebida por unanimidade. Mas vamos lá. Alô, comunidade! Olá, boa tarde. Bem-vinda, Érica, ao ICL. Este é o Precisamos Conversar. Transmita os conteúdos do ICL. Fortaleça sua grade de programação com conteúdo de qualidade independente e transformador. Acesse o link icl.com.br/parceria e venha ser parte dessa rede de transformação.